Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, já convidando você para se inscrever no canal, cara. Aperta o botão vermelho de inscrever-se, seja bem-vindo, conto com a força e com o apoio de vocês, também deixa o seu like para apoiar e sempre aqui ajudar aos nossos vídeos, aos nossos canais. Por aqui é um canal que a gente debate, ou damos a nossa opinião, trazemos análise tática, informações e notícias pro Flamengo. Para deixar muito claro, bem transparente, que é um pouquinho da forma com que a gente trabalha, principalmente aqui no nosso canal no YouTube. Não tem nada do Flamengo hoje com o André Vilas-Boas, beleza? Eu tô trazendo esse vídeo porque a cada 3 mensagens que eu recebia, sobretudo via direct no Instagram, de cada 3, umas 5 pediam: William, fala um pouquinho sobre o André Vilas-Boas, o que você acha? Então aqui é um papo, tá, sobre esse técnico, que grande parte da torcida do Flamengo sonha, quer, gostaria de saber, tem curiosidade, então apenas isso, não tem nada. Se tiver, beleza, a gente traz aqui, a gente traz a informação, a gente traz aquele conheça taticamente, porque isso demanda um estudo um pouco mais aprofundado, com imagens, pra gente ter um material bem legal. Então por isso a gente vai fazer esse papo sobre o André Vilas-Boas, a gente vai falar quem é, como joga, é possível, não é possível, beleza? Mas deixar bem claro, eu tenho alergia tá? Essas coisas assim de ficar ventilando, não tem nada. Até o momento não tem nada, eu tô gravando esse vídeo agora no finalzinho de outubro, beleza? O técnico do Flamengo é o Renato Gaúcho no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá certo? Então vamos falar sobre esse cara. Primeiro eu tenho que deixar um convite pra vocês, um convite especial e rápido. Hoje, 8 horas, a gente tem uma live com um grupo de membros ofensivo, beleza? Então é quando participa, né? O pessoal que é do grupo de membros ofensivos participa com a gente mensalmente, falando sobre futebol, falando sobre o Flamengo. A live é hoje, 8 horas. Você que é membro do grupo ofensivo está convidado para participar em vídeo, e você que não é membro, gostaria de ser membro, seja bem-vindo. E outra questão, não é? Mas tu participa pelo chat, manda a pauta pra gente, beleza? A gente faz junto essa live, 8 horas. Então, galera, sobre o André Vilas-Boas. Quem é o André Vilas-Boas? É um treinador português, e como todo treinador português, não foi diferente com ele. Quando ele buscou uma ascensão, até vai pra Inglaterra e tal, tem a comparação com o José Mourinho, né? Inclusive, quando ele vai para a Premier League, vai para o Chelsea, ele recebe o apelido Special Two, né, em alusão ao Special One, que seria o José Mourinho. É um cara jovem, hoje ele tem apenas 43 anos, despontou muito cedo para o futebol. Tem um ponto curioso na carreira do André Vilas-Boas, que ele inicia como um observador, como um analista tático, que se desenvolveu de uma forma meio que autossuficiente em plataformas digitais, né, em jogo de videogame, no Futebol Manager. A galera que curte Futebol Manager vai se identificar. E aí ele estudou muito sobre isso, teve uma relação próxima com alguns profissionais de futebol, recebeu essa oportunidade ainda garoto, e aí ele foi se desenvolvendo. É um cara, então, que vem do estudo, né? Vem da questão acadêmica, é formado, inclusive, na escola, né? Na Universidade de Futebol Acadêmica de Portugal, então é um cara puramente de estudo de futebol. Foi muito bem, absolutamente muito bem no Porto em 2010/11, né? A gente está falando de cerca de 10 anos atrás, mas é o trabalho de referência do André Vilas-Boas. Foi um Porto avassalador, inclusive passando por cima do Jorge Jesus. Foi o grande trabalho. É o grande trabalho, a média é absurda, é uma média quase de 2,9 gols por partida. É absurda esse trabalho do André Vilas-Boas à frente do Porto na temporada 10/11. Inclusive, isso impulsiona a ele ir para a Premier League. Foi quando ele vai para a Premier League, a primeira oportunidade é com o Chelsea. As coisas não funcionam da maneira que imaginavam, até quando trouxeram esse apelido, né, de Special Two. Um pouquinho mais de 40 jogos apenas que ele fica no Chelsea, não consegue os resultados que tinha tanta expectativa assim. Pula o muro em Londres e trabalha no Tottenham. E aí no Tottenham ele tem um trabalho semelhante ao que faz no Chelsea, nada. Na verdade ele não conseguiu repetir o êxito dele que ele logrou em 2010/11 com o Porto. Ele não conseguiu repetir, foi realmente muito acima da média esse trabalho. E aí depois ele começa a ir para algumas praças um pouquinho mais periféricas, Zenit, vai para a Rússia, tal, vai para a China, e o trabalho mais recente no Olympique de Marseille, no futebol francês. Também não foi nada como o Porto, mas tem uma média bacana, é um cara que também tem uma média alta de gols feitos, mas de verdade não foi aquilo que se imaginava. Então hoje, quando você olha pro André Vilas-Boas, independentemente, né, cara, se ele vai pro Flamengo, se ele não vai pro Flamengo, se ele vai ser técnico do quê, olhar a carreira dele na Europa, né, imaginavam mais do que ele foi, principalmente quando ele iniciou avassalador em 2010/11. Como joga? Então, o André Vilas-Boas, eu poderia usar o termo ofensivo pro jogo dele, mas eu vi muitos jogos, a galera que acompanhou muito do Tottenham, muito do Chelsea,
o Porto é diferente, viu que ele também tinha um jogo do contra-ataque, né? Também tinha um jogo de reação em alguns momentos, em alguns jogos. Então eu diria pra você que é um jogo, pra ser uma análise um pouco mais fiel, um jogo agressivo. Ele é um cara muito agressivo. O time dele joga de uma forma muito agressiva, uma forma rápida para entrar na área, invade a área com muitos jogadores, com 4, 5 jogadores. Tem a questão de trabalhar pelos lados, né? Ele trabalha muito pelos lados. Inclusive, isso pode motivar os últimos trabalhos dele ter utilizado no 3-4-3, né? Ele trabalhou com 3-4-3, e é de que forma é esse 3-4-3 e como é a incumbência desse 3-4-3, dando muita responsabilidade, é o que ele diz que ele forma, né? 2 losangos, né? Ele forma o losango pelo lado esquerdo e o losango pelo lado esquerdo, trabalhando direito, trabalhando com o zagueiro do lado, o meia que trabalha por dentro, o lateral, o ala, melhor dizendo, e o ponta pelo lado. Então esses caras, ele tem uma convergência no jogo de muita responsabilidade. E aí troca o lado, entra, enfim. Ele fala muito desses caras pelos lados, né? Ele trabalha muito dessa forma. Por isso até ele fomenta e utilizou os três zagueiros, que acaba alargando mais o campo. É um treinador que trabalha muito com amplitude, né? Ele é um cara que gosta de alargar de fato o campo, então trabalha muito com amplitude, trabalha muito do campo de uma forma na sua largura, né? De uma forma bem horizontal mesmo. Então é um pouquinho da forma que ele trabalha ali, formando esses losangos. 3-4-3, enfim, um cara que trabalha com alas, cara de muita explosão pelos lados, sempre muita explosão pelos lados. Os pontas que estão mais à frente também tem explosão. É por isso que eu falo que é um cara agressivo, porque ele preserva o jogador também de velocidade, também de força, para intercalar e trocar. Esse foi o Olympique de Marseille, né, cara, em 2019. Sobre o Flamengo, né, o André Villas-Boas no Flamengo, e a gente fala um pouco da carreira. O André Villas-Boas, ele é muito fácil vocês encontrarem entrevistas deles, ele é um cara bem acessível. Inclusive, há pouco ele fez uma entrevista até pra ESPN e tal. Então é muito fácil você, e ele gosta de falar não apenas de futebol, ele fala da vida pessoal, e você acaba conhecendo um pouquinho mais dele. Espanta-se, pra início de conversa, se espantem. Hoje ele é piloto automóvel, rally, é isso mesmo, amigo. Areia, lama, deserto, dunas, exatamente. Hoje ele tá se dedicando à carreira ao automóvel. Cara, o cara treinou Chelsea, Tottenham, Porto, e hoje ele se dá o luxo por hobby ser piloto, que queria eu, de piloto de rally. Então hoje ele tá como piloto de rally. É um cara que, apesar de ter apenas 43 anos, já externou, já falou diversas oportunidades, que está pensando em encerrar sua carreira como técnico. Ele pensa em até mais 3 anos apenas de carreira. E aí por quê? Ele é um cara, até mesmo, né, por essa questão mais acadêmica, não ser um ex-atleta, ele vê muito corporativismo entre treinadores que foram ex-jogadores, então ele acha que o mercado é fechado para treinadores, ele já falou, inclusive, isso, até por isso ele até buscou, foi para a China e tal, buscando novos ares, então ele já externou isso. Existe uma insatisfação dele e uma desilusão dele com a questão do profissionalismo do futebol com os técnicos, e ele também tem a questão das rivalidades. Ele acha um clima muito desgastante. De fato, eu acho que ele, por ter começado muito novo, ele meio que deu uma desiludida do que a carreira de treinador, muito novo mesmo. A gente tá falando de um garoto, tá? Quando ele começou na observação tática, ele era um garoto. Um pré-adolescente, um adolescente. Então, ele falou um pouquinho sobre isso. Hoje ele se dedica, né, a Dakar, a Rally Dakar, Rally Edição Portugal. Então o cara tá se dedicando ao automobilismo, tá bem distante do futebol, mas aí ele ainda tem um sonho, ele já falou isso, de treinar seleção, beleza? Treinar seleção, então se você tiver uma oportunidade, quem sabe no Catar, vai estar próximo ali, né, cara? Ele sai de Doha ali, vai e tal. Então ele treinaria uma seleção. Questão financeira, que é obviamente que ela é muito importante. Hoje o padrão financeiro do André Villas-Boas, seja na China, aí passou pelo futebol europeu, tal, na Rússia, no Zenit, é questão a gente tá falando de 550 a 600 mil euros. Por aí. Aí isso é você fazer a sua conversão, a gente vai estar falando de quase 50 milhões de reais por ano, né? Um valor muito acima, a gente tá falando apenas de salário, e ele é um cara que traz a equipe. O que seria o ideal, né? Quando a gente fala de Flamengo, ele traz a equipe, traz algumas pessoas, analistas, tá? Enfim, ele tem uma equipe de staff, e aí dá quase 50 milhões, se a gente fizer a conversão, 50 milhões de reais por ano, beleza? Então esse é um pouco. O que eu acho realidade ou devaneio hoje, porque principalmente ele tem falado, e a realidade hoje é um devaneio. Hoje é um cara que tá concentrado na carreira de automóveis, já quis trabalhar no Brasil em 2012, quase veio pro São Paulo em 2012, mas aí a gente tá falando de 9 anos, então é um cara que tá pensando um pouquinho fora da caixa, tá tendo outros planos de carreira.
Então é isso. Se tiver negociação, eu trago um vídeo de análise, enfim, a gente traz, porque demanda bastante tempo, bastante estudo, mas aí a gente traz algo completamente muito mais complementar, beleza? Mas aqui foi só pra gente bater um papo, como vocês queriam saber um pouquinho mais sobre o André Vilas-Boas. Valeu, galera, um forte abraço pra vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo, encontro hoje 8 horas, um abraço, tchau, tchau.